Dios nos bendijo grandemente. Deus nos abençoou hoje grandiosamente e Los microfonitos de ahora os son microfonezinhos de hoje são modernos y ha sido una gran bendición e tem sido de uma grande todo bênção. lo que Dios nos ha Foi dado uma grande por bênção tudo que Deus nos deu no dia de por hoje, medio de su palabra. através da sua palavra, escutar tudo isso que nos dá, que nos trouxe o Espírito Santo También el hoje, mensaje também a mensagem fue predicado que bien en el 2000, foi pregada, olhem, foi pregada em 2015, como él hablaba allí de como ele falava aí que de teníamos que estar preparados que tínhamos que estar para lo que preparados iba a Dios cumplir en medio de para la o que iglesia. Deus iria Nos habló de cumprir María, no meio da que igreja, es nos la- falou de Maria, que representa a la iglesia. que representa a Miren igreja, cómo e olhem como eso no se había hablado así abiertamente isso não de lo tinha que se es, falado lo assim que fue abertamente, o que é, o que foi. Agar, Agar, Sara, Sara, María, Maria. en las tres etapas ahí. Vê as três Y de la etapas aí. séptima edad, E da sétima era onde estava a promessa para que o filho nascesse. mira, la séptima edad, Olha, a hubo un sétima punto allí, era María negó chegou num ponto aí onde Maria negou, que nós lemos que tinha sido por el concebido Espíritu Santo, pelo Espírito Santo. Essa parte sobrenatural que humanamente não se viu. E isso aconteceu neste tempo. Na sétima etapa não viram isso. Muitas pessoas não viram isso na sétima etapa. Ficaram aí. Negaram a promessa que Deus tinha feito. Negaram e tinham dito. Era o povo no meio na Maria, na sétima parte, nessa terceira etapa, era que iria nascer o filho. Mas vejam como essa revelação estava velada, escondida. E quando agora é cumprida e é aberta, então se compreende o que foi profetizado, precursado, anunciado. E por isso ele diz que em todo momento que ele possa e tenha a necessidade de dizer isso, falar isso, vai dizer: hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. E todas as vezes que ele falar isso, pois é todas as vezes que esse cumprimento se torna uma realidade. E sempre estará dizendo, o precursor, o seu precursor foi o reverendo William Branham. Essa plataforma onde ele fica de pé nela, e onde tem esse fundamento que foi falado daquilo que seria a vinda do Filho do Homem com seus anjos, a vinda do Senhor no meio da sua igreja, em um de vossos irmãos. E tudo em simplicidade, em singeleza. Mas vejam vocês que nem todos creram em Jesus. Aqueles mesmos que estavam próximos dele, muitos deles não creram, porque houve momentos em que o deixaram sozinho, e ele falou: vocês também querem ir embora? Aí o famoso ditado: e a quem iremos? Ou seja, que estavam próximos dele, bem pertinho dele, porque estiveram com ele o tempo todo, não creiam, não pensem que criam nele. Pelo contrário, eles seguiam por outras coisas ou motivos, mas sim, tinha um grupo que sim estava crendo fielmente, porque eles, o que eles estavam vendo era o cumprimento daquilo que foi falado, profetizado. E estavam vendo aí, entendessem ou não entendessem, aí estava a escritura sendo cumprida. E essa evidência que eles tinham aí era que estava fazendo aquilo para o qual já se tinha falado que o Messias faria na sua vida, que foi o que falou o reverendo William Branham, que estaria fazendo o cumprimento do sétimo selo, que era o que faltava para a igreja noiva, dar a ela fé de rapto. Então a pessoa vai estar vendo a obra ou as obras que ele estaria fazendo na sua vinda, pois a pessoa presta atenção nisso, olha para a carpa, e tudo está em ordem, ordenado. Saiu do cenário, Gabriel saiu de cena do cenário, mas aparentemente não se vê aí, mas está aí. E está aí. E vemos aí este rapazinho aí que fica por aí. Essa é a sua teofania falando com ele.
diz que na mensagem Quem é este Melquisedeque, eu li esse extrato, aí tem muitos lugares onde ele escreve muitas coisas bonitas, formosas, porque o que lhes está falando a vocês é a sua teofania. Ele diz, olha, isso é assim, te ensina. Tem uma parte que ele diz, somos ensinados pela teofania. E o que é isso? Palavra. É a palavra. E essa palavra é que vai se fazendo carne, cada vez mais carne, mais carne. E quando venham perceber, se dar conta, a palavra já estará em toda a sua plenitude em você. E isso é a adoção. Conhecer o mistério da sua segunda vinda, da vinda do Filho do Homem com seus anjos, é um conhecimento já a um nível superior, conhecer esse mistério. É um nível já de trigonometria, muito mais do que álgebra, além da álgebra por lá. Isso já é para universitários de alto nível, alto gabarito, pessoas de alto grau ou alta patente, porque esses são os mistérios mais profundos de Deus, o sétimo selo. E por outro lado, o simples que é. Ou seja, a simplicidade o faz complicado, complica para os incrédulos. Mas para os crentes, o faz grandioso, porque como eles olham como Deus olha, Deus olha algo que para o ser humano ele vê grande, Deus o vê como algo, como loucura, diz ele. E aquilo que o homem chama de loucura, Deus chama de grande, de grandioso. Mas como os filhos de Deus o olham tal como Deus o olha, então, pois aí o vê em grande. É como Deus vê vocês também, como os grandes. E assim, dessa forma simples, Deus esteve cumprindo esse programa e esse mistério, que é o mais grande, o maior que Deus está fazendo neste tempo final. Já um tempinho e já Deus cumprindo essa promessa. De 65, mais 56, dá 2021. Dezembro de 65 a dezembro de 60, a dezembro 56 anos depois da partida do irmão Branham, um dia de Natal inicia uma etapa importante, inicia. Vejam como esse 56 nos persegue. Até o nosso irmão William foi de 56 anos também. E ele tudo tinha aí anotado. Ele fazia as contas. Era que eu não pode ser isso. Mas é que tu tens que ficar. Vejam, tudo isso na vida dele também estava mostrando aí, porque se ele fosse ou chegasse a partir de 2017, não iria terminar esse ciclo. E até o último minuto, o último instante, ele cumpriu. Mas esse tempo era muito importante, esse tempo qual ele já estava por sair do trono de intercessão. E nele se cumpriu muitas coisas que vão se estar abrindo daquilo que é esse momento, quando se diz para essa pessoa, representada em João, se diz, vai e pede para ele que te dê o livrinho, porque ele não o comeu. E Cristo o toma e não o come.
porque o livro não é aberto para Cristo. Cristo diz que é para a sua igreja. Vai, pede e come-o. Agora vejam que tudo isso, esses símbolos e tudo isso, quando vem se cumprir na terra, se cumpre de uma forma comum, normal, em algo simples, do qual e disso, se não se vigia, passa em branco, despercebido. Mas graças a Deus que já chegamos no momento onde estamos bem sólidos, conscientes daquilo que Deus está fazendo e, por isso, são merecedores das promessas que Ele tem para este tempo final. Porque são promessas para aquele que as crê. Essas são as 3 palavras que ele escreveu aí. Receber, recebê-lo, crer, crê-lo e obedecê-lo. Receber, crer, obedecer. Olha a palavra que ele pôs aí, que ele sublinhou. Já saiu o sol, por não atender. Uma só coisa, ela falhou em uma só coisa, em atender. Atender, ou seja, prestar atenção naquilo que Deus estava trazendo. Podia ter tudo. Ela dizia justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. E o que foi que aconteceu aí? Até aí ela chegou. Mas ela não subiu mais acima. Já depois disso, olhem. Se não está de prontidão, alerta, a pessoa não está vigiando, então o que faz é que ela cai. E o triste é que esteja lá em cima e que caia, porque aí ele nos falou, não tem mais nada depois disso, isso aí é o topo. Já depois daí o que faz é descer, baixar. Agora vejam como está se aproximando o tempo onde brevemente virão para cá de novo. E aí é onde diz, como é que eu vou lhe dar a cara, vou aparecer para ele depois que eu cuspi na cara dele? Porque naquele tempo foi assim, era assim, e muito mais. Era literal, mais literal. Agora, o cuspir na cara, agora, tirar a barba, arrancar a barba, arrancar o cabelo, dar de látigos, é com a língua. Vê? E depois que terão que engolir isso, terão que engolir tudo isso, e muitos talvez não virão por causa do orgulho também, e para isso também foram pré-ordenados. E lembrem-se que a terceira etapa é para os 3 grupos, é por isso que se fala dos 3, e você pode ver que na maioria, na maior parte dos ensinamentos, se fala dos 3 grupos. Porque os 3 são os que seriam impactados pelo 7º selo, pela terceira etapa. E cada um vai se identificar no grupo que lhe cabe, que lhe corresponde, ao qual pertence. E como ele falou aí, que lemos, podem enganar as pessoas, a gente, mas a Deus não. Livro das Eras. Poderão enganar a gente, as pessoas poderão estar aqui sentados como uns hipócritas, e isso não lhes será contado, porque Deus esquadrinha as intenções e os pensamentos e as juntas do coração. Assim que, olhem, é melhor se vierem aqui para se sentar aí depois ir falar para lá, lhes recomendo que melhor que não venham. As portas estão abertas, é melhor que se vão. Olha, bem, disse na conversa da tarde, ele me expulsou. Pois sim, vamos identificar. Sim, eu te expulsei. Porque o bom que são para escutar e para poder criticar depois. Para isso eles são excelentes. Bom, se tem um pai que é assim, desse jeito, o diabo, ou seja, aqui, lhes recomendo que melhor vão-se. Vão embora, porque vai ser pior. Assim que aqui vão ficar e estarão cada vez mais agarrados aqueles que vão ser adotados, aqueles que vão ser transformados, aqueles que terão uma parte importante nesta terceira etapa, a qual será para crentes, os incrédulos. Não queremos eles aqui. Melhor que vão embora de uma vez. E para os escolhidos, não apenas em Porto Rico, senão em toda a América Latina, lhes tenho uma notícia para vocês.
que sempre temos dito, temos nos veremos en falado. la cena de las bodas del Cordero. Nos veremos na ceia das bodas do Cordeiro. Isso, eu posso assegurar isso para vocês. E En la eternidad, en el milenio y la eternidad. na eternidade, no milênio e na Esa eternidade. promesa es Porque para el grupo essa que promessa está aí é arriba, para o grupo que en está la edad de aí la em piedra cima, angular, na era que da han pedra escuchado angular, ese llamado que del sube acá, escutaram esse y han chamado tomado en serio, do sobe aqui porque esto e no levaram a sério, han porque tomado isso en aqui serio não el é programa brincadeira. divino, han tomado en Levaram serio a el mensaje sério o del programa hermano divino, levaram a han sério a tomado en serio mensagem el do irmão mensaje de nuestro hermano William Soto Branham, Santiago, levaram a sério a mensagem do tomado nosso em irmão sério William sua Soto vida. Santiago e levaram a sério a sua vida. no son mezquinos con su alma, Não sino com a que sua son alma, senão que são conocedores que conhecedores solamente hay una sola e esperanza. só existe E a uma segunda só vinda do esperança, Senhor. e é a Como segunda Ele vinda do está Senhor, cumprindo. como Le guste ou Ele não a le está guste. cumprindo. Te agrade ou não te agrade, Assim agrade ou como não Deus agrade o as tinha pessoas, predestinado, assim como Deus o assim tinha Deus predestinado, o tinha assim em seu programa, Deus o tinha no seu e programa, e Lo que hay que hacer es recibirlo, o que se tem que creerlo fazer é y recebê-lo, obedecer. crê-lo e Y obedecer. ahí todas las cosas. E aí já todas as coisas aí obrarão para o bem. Y si tiene E se tem ou tiver una compañera o compañero uma companheira, ou um familiar, companheiro ou um o familiar alguien ou alguém que no cree, que não crê, no lo deseche, quédese. não rejeite, Aí. fique com ele, fique aí. No se ponga a actuar Não fique atuando, rápidamente agindo para, y rapidamente, menos para tener una para e justificación muito para menos dejar para ter uma dejar. justificativa para deixá-lo ou Más bien, deixá-la. como varias personas É han melhor, como várias pessoas que en vieram meses pasados y tiempos pasados, meses passados, que em tienen tempos el corazón passados, quedarse vieram ahí, que tem y o que coração más de bien ficar yo aí ore por ellos. e que, pelo contrário, Que le dê força a essa pessoa, eu ore já por seja eles mulher e ou que dê homem, força para essa permanecer pessoa, aí ao lado. seja mulher ou homem, Não para se permanecer aí do seu lado. Mantenha-se Não se aí separem, por amor mantenha-se da aí família, por de seus amor filhos. da família, de seus Que mire, filhos. os hijos são os mais que sofrem. Olhem, os filhos são os que mais culpa sofrem por culpa dos incrédulos. Hay Mas que permanecer unidos. tem que permanecer levar unidos, lá, ficar como unidos diz, e levá-la. Como levar a a gente festa em diz, levar a festa em Levar a paz. festa em paz. Levar a festa em paz, E a situação em paz. Si E habla y sigue hablando, se falar e continuar falando, ahí sí podemos decir que hay aí esa sim nós incomodidade. podemos dizer que ele aí entra por um lado e ele sai por dizer outro. que entra por um lado e sai pelo Não, outro nas lado coisas do de Deus. ouvido. Não Isso nas se coisas de aplica Deus, isso se em las duas aplica nas duas Pero formas. Tem não dois leve jeitos caso. para aplicar isso, mas não faça caso, não dê ouvidos. Porque el que más o el que Porque menos tiene, aquele que mais ou que menos tem esa lucha en esa parte, essa otras luta las nessa tienen parte, outros a têm enfermedades, em, cosas. em enfermidades, Pero todo doenças ou coisas, mas tudo é isso, nada. isso não é nada para la bendición tan grande para a que tenemos. benção tão grande que nós temos. Por eso lo de por la mañana, É por isso Que que lemos de pela Romanos, manhã que lemos de Romanos, nada nos apartará nada nos del afastará amor do amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. que é em Cristo Que Jesus, é Senhor ungido. nosso, que é no ungido. Así que adelante, Assim que em Sem frente, sem desanimar, recibiendo, creyendo, recebendo, y crendo e todo lo obedecendo que Dios nos está trayendo tudo en aquilo este que tiempo Deus final. nos está trazendo Que neste tempo que final, foi que é prometido. o que foi En prometido, una gran carpa catedral, que em uma se grande estaria carpa catedral se estaria predicando, enseñando, pregando, ensinando, copas, las plagas, las trompetas, as los taças, truenos, as todo eso pragas, estaria as sendo trombetas, hablado. os trovões, tudo isso estaria sendo pessoa falado, esperando sendo todavía falado, e isso, as e pessoas nós vamos mais e as pessoas adiantados. ainda esperando isso, e nós Que bem adiantados do Lo que que dirán do que será os, isso que os que ele dirão dirá dirá isso que Agora ele eu fala estou aí. atrasado. Agora o que eu estou é atrasado, Para estou ponerse em atrasado dia. para colocar-se em dia ou ficar em dia. No vamos a decir que Não vamos dizer pero que un 99.9, mais um 99,9999% está bien atrasadísimo. está muito Para ponerse atrasadíssimo al día para de lo que colocar-se já ou Deus pôr-se em dia daquilo que Deus já nos deu. Porque já é conhecimento. Naquilo que Deus já nos deu, porque já é um conhecimento que se a pessoa na universidade pula uma fase, um passo de una ecuación, de uma equação, ya para llegar al resultado. y já tú para estuviste chegar en no la resultado e enseñanza tu não para llegar a estiveste esa- no ensinamento para chegar a esa finalidade, esse resultado. nessa finalidade ou nesse Não te vai resultado, valer conhecer o não vai te resultado, valer porque depois conhecer te o vai dizer, resultado, professor, porque depois o professor como vai te lograste dizer fazer esse como é que tu conseguiste resultado? fazer essa conta. Muéstrame a fórmula. Me mostra a Não, fórmula.
Não, é que eu não sei, mas eu sei que o resultado é esse aí. Mas pode vir no final e dizer, eu creio, pode dizer isso. Agora me mostra a fórmula. A fórmula de H, 2O é água. A fórmula da vinda do Filho do Homem com seus anjos é o quê? Ah, vocês já sabem, né? E tudo em um. O que hoje nós falamos na mensagem também, o irmão William tocou algo assim, e agora a pessoa vê tudo isso e com razão ele vinha e tapava isso e não falava isso abertamente. Já olhem, agora nós podemos falar abertamente o que é esse mistério do sétimo selo, e por isso o irmão Branham dizia, será de uma forma tríplice ou triple. Vê? Porque aí está o ministério de Elias, o ministério de Moisés, porque vejam que Elias, para poder percorrer esse caminho, essa sendo o caminho dispensacional, tem que ser com um mensageiro dispensacional. E aí se funde, se amalgama esse ministério de Elias com o de Moisés, se funde. E aí é que vem a se cumprir a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Vê? O Filho do Homem vem com seus anjos. Tudo em um. Quando Pedro, Jacobo e João olharam, aí, mas onde é que está Moisés? Onde é que está Elias? Eu queria por aqui um tabernáculo para um e para o outro. Onde é que estão? Onde é que está? Viram Jesus sozinho. Tudo tinha se derramado e condensado em Jesus. Estavam andando aí com a palavra, com o verbo. Bom, são tantas coisas e tantas bênçãos que, como falamos aqui em Porto Rico, o peito fica tufado. Porque somos esses benditos de Deus que estariam recebendo, estariam crendo e obedecendo o sétimo selo no seu cumprimento. Recebendo, obedecendo, recebendo, crendo e obedecendo. Vamos colocar isso nessa conversa de hoje, de agora. Me pegaram assim, mas como estava chovendo, vamos dizer que é por causa da chuva que nós ficamos aqui. E dessa forma nós aproveitamos esse tempinho aqui, porque os irmãos em toda a América Latina, os irmãos também façam parte. Sabem que às vezes tem pessoas que me falaram que quando termina a reunião, a atividade, eles ficam esperando no auditório. Mas eu disse, mas não façam isso, olhem, imaginem, continuem. Não, nós repetimos um outro áudio, mas nós sempre ficamos, caso ficamos esperando. Lembrem-se da gente, de nós aqui, fazendo, e assim em vários lugares, fazendo assim, porque como já é tempo de irmos, partir, pois estamos buscando todas as coisas que nos faltam para empacotar tudinho isso e ir. E isso já está por acontecer, por se realizar, porque vemos como o mundo está, vemos como Israel está e lembre-se que Israel é o relógio de Deus. E tudo isso, pois, nos mostra que já estamos bem pertinho, mas ainda Deus não pode realizar, fazer a ressurreição até que o povo, a igreja noiva, esteja completa, preparada, até que ela esteja com toda essa fé de rapto, porque o aperto é algo duro, difícil, e ela tem que estar pronta para isso que vai vir, e que não vai ter tempo, talvez não vai ter tempo para essas conversas assim, desse jeito, porque as coisas vão ficar cada vez mais apertadas, difíceis, mas ai daqueles que promovam e façam que isso se mova, se mexa isso. Porque lembre-se que quando estiveram na última ceia, todos
perguntavam, serei eu, Senhor. Todos eram iguaizinhos, todos eram iguais. Mas Jesus falou algo, disse algo para João, o seu discípulo amado, que ele sempre tinha do lado dele. E lhe falou quem seria, quem era. Sobre aquele que tu vejas. Todas essas coisas, ele tinha me falado tudo isso e também me disse isso. Ou seja, que a preparação que esse arcanjo veio fazer, não apenas ou não só para dar as boas novas do filho que iria nascer para a virgem, senão que a virgem como igreja, senão que também como seria o fim, o final, de quem seriam, como seriam, e tudo isso. Lembre-se que esse anjo tem acesso ao livro da verdade, e ele é quem conhece tudo, tudo. Quem seria chamado, quem seria juntado? Bom, ele é quem sabe quem está escrito no livro e quem não está escrito. E quem não. E tudo isso, aqui eu guardo isso. Tudo isso eu guardo aqui. Por isso que não é de me estranhar, não causa estranheza o que está acontecendo. E ele já tinha me falado isso. Até pelos nomes e tudo isso. Ou seja, que Deus, eles souberam que era ele porque, vejam, de 12, 1. Nenhum seria 1%. De 12, nem 1% seria. Verdade. E vejam que depois, já os outros 11 já sabiam quem era. Ou quem foi. Certamente de vez em quando topavam, esbarravam nele, porque muitas vezes diziam que estava buscando a forma, o jeito. Porque ele sabia. Ele conhecia como se moviam. Ele esteve com eles todo esse tempo. Esses são os Judas deste tempo, que pensam que esses são os que jogam a pedra e escondem a mão. Esses são os piores. E porque tem um ditado que tanto é culpado como aquele que mata, como aquele que manda matar. Ou seja, que todos eles, representados em Judas, todos eles já têm aí um representante que vão fazer companhia depois a ele lá onde ele está. Mas tudo isso, qualquer um dirá, mas olha, este aqui nos falando, e o que é que tu queres que eu te diga? Se cada um vai se identificando com o seu grupo, mas ai daqueles que façam isso. E o que ele me mandou dizer, e ele me mandou dizer para várias pessoas era, orem por ele. Para que Deus te permita ver, ore, para que Deus te permita ver a terceira etapa, porque tu não a verás. E aqui eles não dizem isso, eles ficam caladinhos sobre isso. Vê? Mas todas essas coisas estão se abrindo, estão falando, para que depois, quando tudo isso se cumpra ou se cumprir, já foi falado, de que aqueles que menos a pessoa imaginava era o que iriam crucificar a palavra pela segunda vez, e que iriam entregá-la. Mas tudo isso já está no programa divino, e a pessoa não pode sair desse programa. Nós aceitamos estar na era da pedra angular, aceitamos estar aí para receber as bênçãos. Consequentemente, você tem que dar o passo para aceitá-lo. Senão, como é que vão se cumprir as Escrituras? Como? Por isso que eu lhes falei, eu dou o passo. Porque alguém tem que dar o passo, tem que dar esse primeiro passo, andar. E vejam, diz que quando tenham ou tiverem acabado o seu testemunho, enquanto isso, ninguém poderá tocar nele. Assim falava o livro de Citações, ninguém podia tocar em Moisés até que ele acabou, terminou a sua obra. E assim será com cada um de vocês. Ninguém poderá tocar em vocês. Poderão falar o que seja, o que quiserem de vocês. Não fiquem preocupados com isso.
Na alma ninguém pode tocar na alma. E matar este corpo, não se preocupe, não fiquem preocupados. Temos outro, diz Paulo, um edifício não feito por mãos. Ressuscitará na ressurreição. Ou seja, que para nós tudo é ganho, é lucro, não podemos nos preocupar com isso. Mas também nós não vamos nos descuidar, senão que nós nos cuidamos também com nossas ações, com nossas palavras, ter cuidado com aquilo que falamos ou falemos, no tocante a essas pessoas também, porque nós não estamos para falar deles e dizer, tu és este, tu és isto, isso corresponde às duas oliveiras, isso cabe às duas oliveiras. Não fiquem dizendo, falando, você é fátula, você é incrédulo, você é isso aqui. Não, isso não está certo, não façam isso. Pelo contrário, focalize-se em você, tenha foco em você e na sua preparação, que é o importante. As outras coisas, porque isto é individual. Não é pelo companheiro que está do lado ou a companheira que seja incrédula e que por ele você vai receber a transformação por causa dele. É individual. É por isso que diz, um será levado e outro deixado. E aí está fazendo referência à virgem fato, à virgem prudente. Eram virgens, vê? Um será levado, quem? A virgem prudente, a outra será deixada. Mas isso se representa assim, isso até mesmo no trabalho, na vinha, vê? Um estará no campo, dois estarão no campo, um será levado e outro deixado. Aí também representa-se isso, o mundo onde estão essas duas videiras, aí está as denominações, vejam também, tudo isso se representa aí, ou é representado aí nisso. É por isso que você continuem vocês, continuem recebendo, crendo e obedecendo, porque isto é individual. Depois não pode dizer, não, é que fulano me falou, me disse. Aí sozinho, vai ficar aí sozinho, de pé. E escreveu William Marion Branham, se WMV diz que será julgado, ele escreveu isso. Se ele for julgado, será julgado, quanto mais todos passarão por essa prova ou provação. E isso nós não estamos falando, todavia, ou ainda do juízo do trono branco no final do milênio. Isso é antes, porque para a ressurreição tem um juízo. Na sexta dimensão. Mas isso que vai estar acontecendo na sexta dimensão está primeiro acontecendo aqui. Está começando, não, quando isso vier, estão pensando, isso já está no meio da igreja. E quando venham perceber isso, se dar conta, tudo já aconteceu. E aí se mostrará quem será transformado e quem não. Eu desejo que todos vocês estejam preparados para a sua transformação. E que nenhum fique, senão que todos entrem para obter ou a obter esse corpo eterno e glorificado. Porque já depois de ser transformado, aí que provação vai ter? Que prova vai ter? A prova é antes. A mesma coisa que na sexta dimensão. Na mensagem O Mistério da Guiança Divina, eu creio que foi pregado no Chile, ele falou que se saírem bem, a pessoa volta. Mas vocês perceberam, e se não, fica, ou a pessoa fica lá, e aí já tem que esperar para a ressurreição, a segunda ressurreição. Ou seja, continua nessa área de espera, esperando. Porque ele passou, vejam, passou pelo inferno, pelo paraíso, e veio à terra. Depois subiu, e aí a sexta dimensão entra em ação, mas o paraíso, esse lugar que se fala nas mensagens, paraíso, sexta dimensão como um só, mas esse lugar de espera e ainda está funcionando, que é para onde vão as fátuas, e os 144 mil.
Agora vocês notaram, perceberam que os 144 mil ressuscitam depois da grande tribulação e as fátuas não? Uns passam pela prova e outros não. Tudo isso esse sétimo selo obrando nessas dimensões. Eu vejo que é o primeiro livro que nós tiramos aqui, ou fizemos aqui, o sétimo selo em todas as dimensões. E olhem como se está cumprindo e continuará se cumprindo isso. No mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E isso cobre todas as dimensões. Bom, recebendo, crendo e obedecendo. Continuemos recebendo. Continuemos crendo e obedecendo. Que chegaremos à meta de nossa transformação. Que Deus os abençoe, Deus os guarde e muitas felicidades neste Natal. E um próspero ano 2024. Ano de jubileu. Porque é o ano que eu estarei entrando nos 50. Cumpridos, porque já se está vivendo. Ou se estão vivendo. Assim que esperamos grandes bênçãos neste próximo ano. Nos restam ainda 2 semanas, de modo que ainda o 2023 tem muitas bênçãos. E as agarraremos todas elas porque são nossas, são para aqueles que a recebem, crê e obedecem. Que Deus os abençoe grandiosamente. E continuemos cumprindo Escritura. Isso é grande. Continuar cumprindo a Escritura. A manifestação dos filhos de Deus. Esperando. A terra gemendo, esperando o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Minha semeadura se seca, minha plantação se seca, não dá fruto. Bom, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Isso já é um filho adotado. Um aleijado postrado no chão. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta-te. Já é Escrituras sobre Escrituras. Você verá o que isso significa e o que é isso. Quando isso esteja se realizando, acontecendo, será algo tão glorioso que ao mesmo tempo dirá, mas se agora eu estou me lembrando como é isto. Obrigado, Senhor. Graças, Senhor, que Tu estás me recordando, me fazendo, lembrando que isso eu já fazia contigo. Somos criadores também. Filhos do Criador. Consequentemente, se o Pai nosso é um Deus criador, seus filhos também têm que ser criadores. E para isso, vamos chegando, nos direcionando a essa estatura do varão perfeito. E se continua me dando, me puxando, o mistério da guiança divina. Ah, tu achaste isso aqui, o mistério da guiança divina. Vimos que haverá um juízo para todos os que foram os mensageiros de cada etapa e serão julgados com o grupo de sua era. E aí, se saírem bem, aí voltarão para a terra em corpos eternos. E se não se saírem bem, pois não voltarão, não regressarão. E se alguém do grupo de alguma era não se sair bem, pois o mensageiro não o pode trazer para cá. Vejam? E se o mensageiro não pode ou puder trazer para cá, tampouco se estiver aqui o pode levar para a ceia das bodas do Cordeiro. Bom, nos vemos até já no domingo.
na sexta-feira, se Deus quiser, e no domingo, e se Deus nos dá na semana, também falaremos durante a semana. Olhem, desde setembro, eu estive vendo que, eu não sei se vocês perceberam isso, me falaram faz pouco tempo, eu creio que foram os rapazes, Célia e Eliú, que perceberam algo, deram-se conta de algo. Sarita também tinha me falado isso, que desde, eu não sei se foi em meados de setembro, daí para cá, ou de lá para cá, 13 de setembro, todos os dias, Deus nos tem falado, Deus nos falou. Mas isso não quer dizer que não se fale um dia mais. Mas que coisa, né? Verdade, terminou o ano de 2023, quase todos os dias. Durante o ano de 2023, esperamos que todos os dias, dezembro, desejamos escutar a palavra em dezembro. E como ele falou uma vez, o irmão Brana falou, ele diz: o mais grande, o mais grandioso que um ser humano pode dizer ou falar é Deus te abençoe. Ou seja, que com um Deus te abençoe, isso já é uma mensagem. Aí está tudo. Aí está tudo. Estão todas as bênçãos aí. Nunca se cansem de dizer Deus te abençoe para um irmão. Porque tem que aproveitar quando nós estamos assim. Porque depois, se Deus levar a essa pessoa, porque seja um que vai ressuscitar, olha só, eu tive a oportunidade de dizer para ele, Deus te abençoe, e não fiz isso. Assim que aproveite. Quando puder, ele diga, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te continue abençoando. E esperamos que estes dias que nos restem, ou restam, também sejam dias assim, que nos dê bênçãos. Cada vez que se fale ou se falar de algum tema, surge outro e surge outro, e é infinito. Hoje eram tantas linhas, direções, e por tantos lugares que quando se fala de todos esses ramos, já fica, vamos dizer, já fica colocado para daí sair e continuar falando. Mas, ao ser uma obra rápida e que vai se falando, à medida que Deus vai nos mostrando, porque tudo não pode ser falado, tudo assim de uma tacada só, de uma vez só, sem uma base escritural, escriturística, porque olha, com dizer o sétimo selo em uma forma tríplice, aí já estaria tudo. Mas o que é que está envolvido em tudo isso? O que é que tudo isso envolve? Um começo, uma obra, um final, um fim. E tudo isso, que é quando se mostra, por exemplo, com essa linha ou essa direção da semente não herda com a palha. Isso vai junto com várias mensagens que têm a ver com isso. Alimento espiritual no seu devido tempo. E não conheceis. Outra também, reconhecendo o dia e sua mensagem. O mensageiro do entardecer. E tinha uma outra aí também, o futuro lá. Ver tudo isso, ainda estaríamos falando. Teria que fazer um recesso e para voltar e continuar. E eu desejo que isso seja em algum momento isso aconteça, porque as coisas não vão estar bem no mundo e tudo isso vai provocar a que estejamos como quando se tranca, o estudante se tranca para fazer o exame final, o último exame, a revisão, e aí isso aí no último, e lembre-se que em tempo de aperto é quando a fé capta melhor.
Enquanto a pessoa está tranquila, tudo legal aí, vamos ficar sentados aí e nos traz umas coisinhas novas para nós, que bom. A coisa não está leve, porém, mas eu estou colocando assim para que vocês vejam a diferença. Mas quando já está o aperto, aí sim que espera um pouquinho aí. Vamos meter aqui aí horas nisso aqui, tempo nisso aqui, porque quero sair bem no exame final. E vocês sabem de uma coisa? Na escola, na universidade, o professor, ele faz o exame, dá o exame ou a prova, e ele sabe o resultado. Quando entrega-se o exame, aí ele corrige a prova, e então ele sabe. Fulano tirou tanto, fulano tirou tanto, fulano tirou tanto. Isso é na universidade. Porém, hoje, eu posso dizer para vocês que vocês vão tirar perfeição, perfeito. Por quê? Por quê? Porque estão recebendo, crendo e obedecendo. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Amém. Amém, amém. Deus te abençoe. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.